Ok, meus irmãos, boa tarde a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma live do nosso seminário Reverendo José Manuel da Conceição. Estamos muito felizes nessa tarde por receber o pastor, pregador, escritor Stuart Olyott. É um grande privilégio tê-lo aqui conosco nesse dia e nos enriquecer com a palavra de Deus. Essa live está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube do nosso canal, no Seminário JMC. Sinta-se à vontade para fazer o marketing aqui, né, Reverenda Ju? Para dar o seu like, para se inscrever lá no nosso canal. E se você quiser também compartilhar, fique à vontade para que esse vídeo chegue a outras pessoas também. Então, nós vamos dar início nesse momento, essa live. O tema que nós escolhemos é sermões chatos e como não pregá-los. Então, nós faremos 3 sessões, 3 momentos. Então, hoje nós teremos uma palestra, amanhã, segunda palestra, e no terceiro dia, na quinta-feira, vamos encerrar com perguntas e respostas. Se você quiser também mandar a sua pergunta pelo chat do YouTube, fique à vontade. Nós teremos alguém para fazer essa interface e a gente pode trazer as perguntas aqui. Tá bom? Vamos orar, então, para nós iniciarmos esse momento. Eu vou passar a palavra ao reverendo Ageu, que é o diretor do nosso seminário. Ele pode dar as boas-vindas também e fazer a oração inicial. You're waiting for me? Muito bem. Então, nossas boas-vindas ao Dr. Stuart. É uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco. Por favor, Luiz. Posso falar? Dr. Stuart, you're very welcome to this moment. It's a great pleasure for all of us to having you here with us. Thank you very much. Shall I start now? No, not yet. We will pray. Good. Vamos orar então. Pai Santo, Deus bendito, nós te somos muito gratos, Pai, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra e de aprender com homens que o Senhor tem usado no decorrer da história, homens que o Senhor levantou e tem, de fato, abençoado e os utilizado como instrumentos nas mãos do Senhor. Nós agradecemos pela vida, pelo ministério do Dr. Olyott e pedimos, Pai, que o Senhor o abençoe nesta tarde, para que seja um instrumento do Senhor na edificação da nossa vida e que possamos, Pai, aprender pela experiência, pelo ensino do Teu servo, a como pregarmos com mais dedicação e fidelidade a Tua palavra, Pai. Abençoa-nos, portanto, continua cuidando e preservando a vida do Teu servo. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amen. Now we can start. Well, gentlemen, I'm very privileged to be here. Bem, rapazes, é um prazer enorme estar aqui com vocês. And I'm very encouraged as well, Estou muito encorajado também, because it's wonderful to see young men who are interested in preaching. porque é maravilhoso ver homens jovens interessados no ofício da pregação. Preaching and the cause of God are like conjoined twins. Sorry, doctor, can you Preaching, repeat? preaching and the kingdom of God are like conjoined twins. Pregação e o reino de Deus são como irmãos gêmeos. When preaching flourishes, the kingdom of God flourishes. Quando a pregação floresce, o reino de Deus também floresce. And when the kingdom of God flourishes, preaching flourishes. E quando o reino de Deus floresce, a pregação do evangelho também floresce. But like all conjoined twins, if one dies, the other one dies. E como dois gêmeos univitelinos, se um morre, o outro morre também. So if preaching dies, then the kingdom of God suffers. Então, se a pregação morre, o reino de Deus sofre demais. So I'm very encouraged to be here. Então, eu estou muito encorajado e feliz por estar aqui com vocês. I'd like to say a few words about myself before we start. Queria dizer algumas palavras a respeito de mim mesmo antes de que a gente comece. I don't know you. Eu não sei vocês. Maybe you probably don't know me. Eu não conheço vocês e provavelmente vocês não me conhecem muito. The Lord called me by His grace in 1957. O Senhor me chamou pela sua graça em 1957.
I was a schoolboy and I became a Christian in August. Eu era um estudante e me tornei um cristão no mês de agosto. 2 years later, I began to preach. E 2 anos depois eu comecei a pregar. And 5 years after my conversion, I was ordained to be a minister of the gospel. Oh, no, 5 anos depois da minha conversão, 7 years after my conversion, yeah. 7 anos depois da minha conversão, eu fui ordenado como ministro do evangelho. So I've been preaching rather a long time. Então eu tenho pregado desde aquele tempo, é um longo tempo. And I have preached very, very many boring sermons, E eu já preguei muitos sermões chatos na minha vida, which I deeply regret. dos quais eu me arrependo demais. I don't want you to do the same. E eu não quero que vocês façam o mesmo que eu fiz. A boring sermon is a terrible thing. Um sermão chato é uma coisa terrível. The sermons which we preach should be the most gripping moment of the week. Os sermões que a gente prega devem ser os momentos mais importantes e mais excitantes da nossa semana. This should be the moment which nobody forgets. Deve ser um momento do qual ninguém se esquece. Preaching should be arresting. Preso para ser sequestrado ou tomado. It should be memorable. Tem que ser memorável. It should be unforgettable. Tem que ser inesquecível. But sometimes people get bored. Mas às vezes as pessoas acham um sermão chato. They lose interest. Eles perdem o interesse pelo sermão. They switch off. Eles simplesmente desligam. They sit there like potatoes. Eles se sentam no banco como batatas. They are there. That's all you can say. Eles estão ali, mas é só isso. They breathe. Eles respiram fundo. Their heart beats, sort of. O coração bate mais lento, parece. But apart from that, there is no sign of life. Mas a parte disso, não há nenhum sinal de vida aparente. Because they are bored by the sermon. Porque eles estão, assim, entediados com o sermão. They think about other things. Estão pensando em outras coisas. They feel a sense of anger or frustration. Eles estão com um sentimento de chateação ou de frustração. And they want the sermon to stop. E eles querem que o sermão pare imediatamente. Because they want to get out of this situation. Porque eles querem sair, deixar o recinto e aquela situação. They want to do something else. Eles querem fazer alguma outra coisa. They want to go home. Eles querem ir para casa, provavelmente. And it's a terrible thing. E isso é uma coisa terrível. Because a man is expounding the word of God, maybe accurately. Porque às vezes o pregador está expondo a palavra de Deus e muitas vezes de uma forma acurada, de uma forma bem feita. And his doctrine is sound and solid. E a doutrina é sã e sólida. But the sermon is boring. Mas o sermão é chato. Can you imagine this? Vocês podem imaginar, vocês conseguem imaginar isso? A whole congregation being bored when the word of God is being preached. Uma congregação inteira entediada quando a palavra de Deus está sendo pregada. I think this must be sinful. Me parece pecaminoso falar sobre isso. So we're going to talk about boring sermons. Então hoje nós vamos falar sobre sermões chatos. And how not to preach them. E como não pregá-los. And we have 3 sessions. E teremos 3 sessões. My normal way of speaking is to have interactive sessions. Geralmente, quando eu falo para grupos como vocês, eu tento ser o mais interativo possível. That is very difficult on Zoom. Mas isso é muito difícil no Zoom. It's even more difficult if there's translation going on. E ainda é mais difícil quando você tem um tradutor entre você e seu público. So I shall speak until about 4 o'clock. Então eu vou falar até mais ou menos 4 da tarde. And then we'll have some questions. Então a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas. So while I'm speaking, please think up some simple questions. Então enquanto eu falo, pensem em algumas perguntas simples para fazer para mim. Because I'm not capable of answering complicated questions. Porque eu já não sou mais capaz de responder perguntas complicadas. I have 13 things to say to you. Eu tenho 13 coisas para dizer a vocês nessa tarde. So we'll do about 4 today. Eu vou falar 4 delas hoje. And 4 tomorrow and 4 the next day. 4 amanhã e 4 no outro dia. We might do 5 and that will make the 13. E a gente vai fazer 5 em algum dia para chegar às 13, na verdade. Now, first of all, Primeiro de tudo, em primeiro lugar, stop and reflect. Parem e reflitam. This is the first point. Esse é o meu primeiro ponto.
reflect on when you last switched off when somebody was preaching. Pense qual foi a última vez que alguém desligou enquanto você estava pregando? How did you feel? Como você se sentiu? I heard a really boring sermon 2 years ago. Há 2 anos atrás eu ouvi um sermão realmente chato. I knew the preacher well. Eu conheci o pregador muito bem. He'd been preaching for over 20 years, Ele já pregava por 20 anos, but the sermon was terrible. mas aquele sermão foi terrível. And it went on and on and on. E parecia que o sermão nunca acabava. I found myself praying, E eu me encontrei orando naquele momento. and then I was praying with intensity, E eu estava orando com intensidade. and then praying with despair. Depois orando com desespero. But the Lord wasn't answering my prayers. Mas o Senhor não respondeu a minha oração. And he went on and on and on. E o pregador continuava pregando e pregando e pregando. I could feel the hair falling out of my head. Eu podia sentir o meu cabelo caindo da minha cabeça. But the only good thing was he stirred me up to pray. E a única coisa boa daquele sermão, naquele momento, foi You que aquele don't sermão want... me fez orar muito. So if that ever happens to you, reflect. Se isso já aconteceu com você, eu quero te convidar a refletir agora. At what point in the sermon did you switch off? Em qual foi o momento do sermão, quando você estava ouvindo o sermão, em que você desligou, que você parou de prestar atenção? What made you switch off? E o que te fez parar de prestar atenção no sermão? Was it the monotonous voice of the preacher? Foi a voz monótona do pregador? Was it the fact you couldn't hear him properly? Foi o fato de que talvez você não conseguisse ouvir de forma apropriada? Was it because he had no passion? Foi porque você achou que o pregador não tinha paixão enquanto pregava? Was it because he kept saying the same thing again and again? Foi porque ele repetia as mesmas ideias vez atrás de vez? Reflect. Pense. And at what point did you switch on again? E qual foi o momento em que você voltou a prestar atenção no sermão? Quando você se ligou novamente? Suddenly you noticed you were listening once more. De repente a gente percebe que a gente se encontra ouvindo novamente o sermão. If you will sit and evaluate the sermons you preach, Se você sentar e avaliar os sermões que você prega, and especially notice when you switched off and when you switched on again, o que você ouviu, né? E você pode perceber os momentos em que você desligou e se ligou novamente no sermão. if you will do that, Se você fizer isso, you don't actually need these 3 sessions, você não mais precisará dos meus 3 próximos pontos, because that's the best way of learning. porque essa é a melhor forma de se aprender. But before I go on, there's something I must say. Mas antes da gente seguir em frente, tem mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. There is such a thing as a critical faculty and such a thing as a critical spirit. Existe algo que é uma faculdade crítica, capacidade crítica, e outra coisa que é um espírito crítico. The critical faculty is God's gift. A faculdade crítica, a capacidade crítica é um presente de Deus. The critical spirit is the devil's counterfeit. Mas o espírito crítico é a contrapartida do diabo. A critical faculty helps you to assess what is good and what is better, A capacidade crítica te ajuda a avaliar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. what is worse and what is even worse than that, O que é pior, o que é ainda pior do que isso. what is compelling and what is boring, O que é cativante e aquilo que é chato. what can be improved and what can't be improved. Aquilo que pode ser melhorado e o que não pode ser melhorado. God expects us to use our critical faculty, E Deus espera que a gente use a nossa faculdade crítica, a nossa capacidade crítica. but the devil wants to put into our souls a critical spirit. Mas o diabo quer colocar dentro das nossas almas um espírito crítico. A critical spirit is when you start devaluing the person you're listening to. O espírito crítico começa quando você começa a desprezar a pessoa a quem você está ouvindo. You begin to despise him, Você começa a debochar dela, to look down on him, a olhar para ela com um olhar de desprezo. and you should not do that. Você não deveria fazer isso. This is probably a man of God that you're listening to. Porque provavelmente você está ouvindo provavelmente a um homem de Deus. He's probably prayed about his sermon. Muito provavelmente ele orou muito por aquele sermão.
he is probably preaching with a good conscience. E ele está pregando com uma boa consciência. He is the servant of God, Ele é um servo de Deus. so do not despise him. Então não o despreze. Even if you come to the conclusion that he could do better. Mesmo quando você estiver chegando à conclusão de que ele poderia fazer um trabalho melhor. So every time you hear a sermon, use your critical faculty. Então, todas as vezes que você ouvir um sermão, sim, And you- use a sua capacidade crítica. And you will improve as a preacher, E você vai melhorar como um pregador. but never use your critical spirit. Mas nunca use o seu espírito crítico. Give no place to the devil. Não dê lugar ao diabo. Never devalue a servant of God. Nunca despreze um servo de Deus. So reflect on when you last switched off. Então, reflita, lembre-se qual foi a última vez que isso aconteceu com você, enquanto você ouvia alguém. That was the first point. Esse é o meu primeiro ponto. That was simple. Foi simples, né? Number 2, Número 2, learn communication skills. aprenda capacidades de comunicação. When we speak, Quando nós falamos, there are ways of getting through and there are ways of not getting through. há maneiras de comunicar-se bem e há maneiras de não comunicar-se bem, de atingir o objetivo e de não atingir o objetivo. Our reformed ancestors of centuries ago had a lot to say about this. Os nossos ancestrais reformados de séculos atrás têm muito a nos dizer sobre isso. They talked about efficient preaching Eles falavam muito sobre uma pregação eficiente. and inefficient preaching. E na pregação eficiente, The way you use words is very important. a forma como você usa as palavras é muito importante. Now, I don't know whether my translator will be able to do what I'm going to do now. Não sei se o tradutor vai ser capaz de fazer o que eu vou fazer agora, mas vamos lá. But in English, we say 3 blind mice. Em inglês, nós dizemos 3 mais... Mouses. 3 blind? Mice, little mouses, little creatures that live in houses. Ah, ok. Like, Como 3 pequenos ratinhos. yeah. So 3 blind mice, that's simple. 3 ratos pequenos. Esse é simples, vamos lá. But I could say a tertiary number of visually impaired rodents. Sorry, can you repeat, Doctor, please? I could say a tertiary number of visually impaired rodents. Eu poderia dizer que é algum número considerável de roedores sem capacidade de visão. I don't think that was a good example, Não acho que isso foi um bom exemplo. but I'm trying to make one point. Mas eu estou tentando explicar uma coisa específica. The human mind works in a certain way. A mente humana funciona de uma certa forma. That is the way God has constructed it. Essa foi a forma como Deus mesmo nos criou. Yes, it's spoiled by sin, E é claro que isso é afetado pelo pecado, but nonetheless, it is still true the human mind works in a certain way. mas mesmo assim, continua a verdade de que a mente humana continua trabalhando de uma certa forma. And certain ways of talking get through, E algumas formas de falar atingem o seu objetivo. and certain ways of talking don't get through. E outras formas de falar não atingem o objetivo desejado. And that is because of the way God has constructed the human soul. E isso se dá pela forma como Deus construiu a alma humana. So words will get through much more easily if you respect the way that God has made the human soul. Então as palavras vão atingir o objetivo delas de forma mais fácil se você respeitar a forma como Deus criou a alma humana. And that's why we talk about communication skills. E é por isso que nós falamos das capacidades de comunicação. Now, when I talk about communication skills in Wales, I have trouble. E quando eu falei sobre capacidade de comunicação lá em Gales, de onde eu trabalho, eu tive muitos problemas. Again and again, people say the same thing. Porque, vez após vez, as pessoas diziam a mesma coisa. They say when Paul went to Corinth, he didn't use Greek rhetoric or Greek oratory. As pessoas me diziam o seguinte, olha, quando Paulo foi a Corinto, ele não se valeu de capacidades comunicativas, de boa retórica ou coisas do tipo. He tells us this in 1 Corinthians chapter 2. Ele nos diz em 1 Coríntios capítulo 2,
He tells us he didn't rely on human wisdom or human argument, que ele não se apoiava em argumentos humanos ou sabedoria humana, but he spoke in demonstration of the Spirit and of power. mas que ele falava em demonstração do espírito de poder. And so pastorally, they say, why are you talking about communication skills? Então as pessoas me perguntavam, por que você está falando de capacidades de comunicação? The Apostle Paul wasn't interested in them. Porque o apóstolo Paulo não parecia muito interessado nessas coisas. So why should we be interested in them? Então por que a gente deveria estar interessado? Well, my Welsh friends, unfortunately, completely misunderstand Paul. E infelizmente, eu acho que os meus amigos galeses não entenderam muito bem o que o apóstolo Paulo queria dizer. Greek oratory was self-centered. A oratória grega era centrada no homem, self-centered. People chose words which they thought would bring them admiration. As pessoas, os gregos escolhiam palavras que eles acreditavam que fariam com que as pessoas os admirassem. They spoke in public and their intention was to impress. Eles falavam em público e a impressão deles era impressionar as pessoas. They wanted to be praised and clapped. Eles queriam receber louvor e aplausos. No Christian preacher is interested in that. Nenhum pregador cristão deve estar interessado nessas coisas. We are there to exalt the Lord Jesus Christ. Nós estamos lá para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. We want people to go away with great thoughts about the Trinitarian God. Nós queremos que o nosso objetivo é que as pessoas voltem para casa com lindos pensamentos a respeito do Deus triuno. We have no interest in drawing attention to ourselves. Nós não deveríamos ter nenhum desejo de atrair atenção para nós mesmos. But that does not mean that we turn our backs on communication skills. Mas isso não significa que a gente deve desprezar as capacidades de comunicação, de oratória. We throw away the evils of Greek rhetoric and oratory. A gente joga fora os males da comunicação grega e da retórica grega. But we don't forget that certain ways of talking get through. Mas a gente não pode se esquecer que certas formas de se comunicar, sim, nos ajudam a alcançar o nosso objetivo. Now, the other thing about Greek oratory was that it was manipulative. Uma outra coisa importante para falar sobre a oratória grega é que ela era manipuladora. Now, perhaps some of you have small children. Talvez alguns de vocês tenham filhos pequenos. You can speak to small children in a way which means they will do anything you ask them. E você pode falar para os seus filhos pequenos de uma forma que você vai conseguir qualquer coisa deles. You can be manipulative. Você pode ser manipulador com eles. Some of you parents might be interested in this. E talvez alguns de vocês que são pais talvez tenham interesse em aprender sobre isso. If you speak to a child very kindly and very warmly, Se você falar para as crianças de uma forma muito calma e amorosa, and then shout at the child angrily, ou então gritar com as suas crianças de uma forma violenta, and then talk very kindly and gently, e então voltar a falar de forma calma e afetuosa, and then talk again as if you had a temper, e depois gritar novamente como se estivesse com raiva, eventually the child will break. em algum momento a criança vai quebrar, vai se debulhar em lágrimas. And the child will comply with all your instructions. E a criança vai, de alguma forma, obedecer às suas instruções. Not because he's an obedient child, Não porque é uma criança obediente, necessariamente, but because there are ways of talking to children which are manipulative. mas porque há formas de falar com crianças que são extremamente manipuladoras. Greek rhetoric was like that. A retórica grega se assemelhava um pouco a esse tipo de modelo de falar. So we throw away all attempts to be admired, Então a gente joga fora todos os intentos de ser admirado, and we throw away everything which is manipulative, e a gente também joga fora todo o desejo de ser, a forma de ser manipulador. but we still recognize that there are ways of getting through and ways of not getting through. Mas nós continuamos reconhecendo que no uso da comunicação há formas de alcançar os nossos objetivos e há formas de não alcançar os nossos objetivos. And these are God-given because they depend on how God made the soul. E isso são presentes de Deus, porque isso aponta para a forma como Deus criou essa alma humana. And you can learn communication skills. E você pode aprender essas capacidades de comunicação.
So when I'm traveling through an airport, I always go to the airport bookshop. Então, sempre que eu viajo para algum lugar, eu sempre vou à livraria do aeroporto. There is always a section there for businessmen, E é sempre uma seção lá para livros de homens de negócio. and there are always books on communication. E há sempre livros a respeito da comunicação. That's what I usually read when I'm on the aeroplane. E é isso que eu costumeiramente leio quando eu estou no avião. There are other ways of learning communication skills. Há outras formas também de aprender capacidades de comunicação. The very best way is to open Matthew, Mark, Luke, and John. A primeira forma de aprender capacidade de comunicação é abrir Mateus, Marcos, Lucas e João. And to do a sustained, close study of how the Lord Jesus Christ communicated. E prestar bastante atenção na forma como o Senhor Jesus se comunicava. It was said of Jesus Christ that nobody ever spoke like him. Já foi dito, nos evangelhos foi dito a respeito de Jesus que ninguém jamais havia falado como ele. And in fact, you'll find that he stated, he illustrated, and he applied. Porque na sua forma de comunicação, Jesus pregava, ilustrava e aplicava o que dizia. And that's what goes on through all his preaching. E isso você poderia notar em todas as pregações de Jesus. Now you are preachers, Agora vocês, pregadores, and you have stood in front of congregations of men and women and boys and girls. vocês que muitas vezes se colocam diante de congregações cheias de homens e mulheres e crianças, And then you've become very self-conscious vocês precisam estar muito conscientes, because you've suddenly realized that you're speaking and nobody is listening. porque às vezes vocês notam que vocês estão falando e ninguém está prestando atenção. You look into people's eyes, but nothing is happening. Você olha nos olhos das pessoas e parece que a palavra não está causando nada. The street lights are going out one by one. As luzes da cidade parecem se apagar uma a uma. So learn communication skills. Aprendam capacidades de comunicação. It is a terrible thing to be preaching the word of God É uma coisa terrível estar pregando a palavra de Deus in a way which switches people off. de uma forma que você vai desligar as pessoas, que você vai fazer com que as pessoas não prestem atenção em você. I think seminaries need to emphasize this. Eu acho que é tarefa dos seminários enfatizar isso. We spend a long, long time giving classes in exegesis, A gente gasta muito tempo dando aulas de exegese and we should. e nós deveríamos, We've always got to be exegetically accurate. porque a gente precisa de fato ser exegeticamente acurado e bom. We spend a lot of time teaching Christian doctrine, A gente passa muito tempo ensinando doutrina cristã and we should because we have the great apostolic faith to communicate. e nós deveríamos de fato fazer isso, porque a gente tem uma grande fé apostólica para comunicar. But remember, a sermon has no existence until it is preached. Mas se lembrem que o sermão não tem nenhum sentido de ser pregado. It's like a baby in the womb, So, baby inside the mother's tummy. é como o sermão é como um bebê na barriga de sua mãe. The child is being conceived. A criança está sendo concebida. The sermon is being conceived. E o sermão está sendo concebido. Everything is in the right place, in the right proportions. Tudo está no seu devido lugar, nas suas proporções corretas. But then the child is born, Então a criança nasce. and it is stillborn. It is born dead. E ela nasce, mas muitas vezes ela nasce morta. And many sermons are like that. E muitos sermões são como esse bebê que nasce morto. The exegesis is great. A exegese foi perfeita. The doctrine is perfect. A doutrina também, muito adequada. But the sermon comes into the world dead. Mas quando o sermão vem ao mundo, vem morto. So learn communication skills. Então aprendam capacidade de se comunicar bem. That was the second point. Esse é o meu segundo ponto. Now the third one is this. E o terceiro agora é o que vem. Be expository. Seja expositivo. Let the word of God loose. Deixa a palavra de Deus reluzir. Let the word of God do the work. Deixa a palavra de Deus fazer o trabalho dela. The word of God is described as a sword.
A palavra de Deus é descrita por ela própria como uma espada. So let it pierce people. Então deixe que essa espada penetre as pessoas. It's a light. É uma luz. So let it shed its light. Então deixe a luz brilhar a sua luz. It's bread. Let it feed the people. Então a palavra é dita como pão, então deixe que o pão alimente as pessoas. It's a hammer, and I can hear a hammer knocking somewhere on this Zoom broadcast. É um martelo, então deixe que esse martelo martele o coração das pessoas. But the word of God is a hammer to break human hearts. O martelo, a palavra de Deus é um martelo que quebra o coração das pessoas. It is a fire to burn up sin. A palavra de Deus é como um fogo que queima os pecados. It is honey to sweeten the palate. É mel que é agradável ao paladar. It is gentle dew in the morning to refresh weary Christians. É como um vento suave que vem pela manhã para refrescar o coração dos cristãos cansados. So confront people with the word. Então, confrontem as pessoas com a palavra. Preach the word. Preguem a palavra. Don't preach what you see in the word. Não pregue aquilo que você vê na palavra. Preach what the word actually says. Pregue o que a palavra realmente diz. Don't preach what you think the word is saying. Não pregue aquilo que você acha ou pensa que a palavra está dizendo. Preach what the word is actually saying. Pregue o que a palavra está realmente dizendo. For example, in 2 Kings chapter 5, we have Naaman. Por exemplo, em 2 Reis, capítulo 5, a gente tem Naamã. Naaman was a leper. Naamã era um leproso. Often the sermon on Naaman goes a bit like this. E muitos sermões baseados nessa passagem são dessa forma que eu vou explicar agora. Naaman had an incurable disease. Naamã tinha uma doença incurável. Sin is an incurable disease. O pecado é uma doença incurável. Naaman tried all sorts of ways to get cured. Naamã tentou ser curado de todas as formas. There's nothing that can cure sin. Mas não havia nada que pudesse curá-lo. Eventually, Naaman submitted like a child to the word of God through the prophet. Em algum momento, Naamã se submeteu como uma criança se submete à palavra de Deus por meio de um profeta. We must submit to the word of God and do what it says. E a gente também deve se submeter à palavra de Deus e fazer o que ela comanda. And that's how the average sermon goes on 2 Kings chapter 5. E essa é a forma como geralmente os sermões em 2 Reis 5 são pregados. But that is not what the passage is teaching. Mas isso não é o que a passagem está ensinando realmente. As the Lord Jesus Christ makes clear when he speaks about this passage in Luke chapter 4. Quando a exemplo do que nos mostra o Senhor Jesus quando ele fala sobre essa passagem em Lucas capítulo 4. That's not the point at all. Esse não é o ponto em absoluto. So if you preach Naaman like that, don't expect any power. Então, se você pregar Naamã a partir dessa perspectiva, não espere nenhum poder do seu sermão. And if the people switch off, then congratulate them. E se o pessoal se desligar, então você deve agradecê-los e parabenizá-los por isso. Preach what the scriptures say. Pregue aquilo que a Escritura diz. And Jesus explains the passage. E Jesus explica essa passagem. So here's Israel, which has turned its back on the word of God. Ele está dizendo sobre Israel que virou as suas costas para a palavra de Deus. National physical Israel is not listening to its God. A nação de Israel já não mais ouvia a palavra de Deus. Physical Israel is in unbelief. A nação de Israel, fisicamente falando, estava em incredulidade, vivendo a incredulidade. Apart from a very few exceptions. Apesar de haver algumas exceções. But then from outside Israel comes a man. Mas de fora de Israel vem um homem. Who submits to the word of God. Que se submete à palavra de Deus. Has a genuine experience of God. Que genuinamente teve uma experiência com Deus. Is cleansed in his soul. Ele está limpando a sua alma. And returns to his home country with Israeli earth with him. E ele volta para sua terra com a terra de Israel consigo. And is now a worshipper of God, a member of the true Israel. E agora ele é um adorador de Deus, ele é um membro do verdadeiro Israel.
Gentiles who believe are true Christians. They're the true Israel. Os gentios que creem são verdadeiros cristãos, são verdadeiros crentes e fazem parte do Israel. Jews who don't believe are not Israel at all. E os judeus que não creem não são Israel em absoluto. And when Jesus said that, they tried to murder him. E quando Jesus falou essas coisas, as pessoas tentaram matá-lo. But that's the meaning of the passage. Mas esse é o sentido da passagem. And it's in expository preaching that there is power. Então, na pregação expositiva há poder. You can prove this with children. E você pode comprovar isso com crianças. Invent a story for children. Invente uma história para crianças. A story about a railway engine going along the rails. Uma história sobre trens e a engenharia dos trens indo pelos trilhos. Tell the story in the very best way you can. E conte uma história da melhor forma que você puder. The children may be interested. As crianças provavelmente vão se interessar por isso. Now, tell a Bible story. Agora, conte uma história bíblica. Tell it in the best way you can. Conte da melhor forma que você puder. But notice the difference. E note a diferença. Something happens to the human soul when it's exposed to the Word of God. Algo acontece com a alma humana quando ela é exposta à palavra de Deus. So we must be expository. Então a gente precisa ser expositivo. Now, in the United Kingdom, where I live, we have an old version of the Bible. No Reino Unido, onde eu vivo, a gente tem uma antiga versão da Bíblia, It's called the Authorized Version. chamada de versão autorizada. It was translated in 1611. Ela foi traduzida em 1611. Many churches still use it. E muitas igrejas continuam usando essa versão. When I was young, I think almost all churches used it. Quando eu era criança, eu achava que todas as igrejas tinham que usar ela. So what happens, and what used to happen a lot, is this. E o que aconteceu, o que costuma acontecer é isso. A man goes into the pulpit. Homem vai até o púlpito, He reads the Bible in Old English. ele lê a Bíblia no inglês antigo, And then his sermon is actually telling exactly the same passage in modern English. e o sermão dele muitas vezes só repete as palavras do texto antigo com palavras modernas. So all he's done is put the old version into modern English. E tudo que ele faz é colocar a versão antiga no inglês moderno. And he thinks that that is expository preaching. Ele acha que fazer isso é pregar expositivamente. Expository preaching is finding the intended meaning of the passage A pregação expositiva diz respeito a encontrar o real sentido do texto. and then confronting people with the living word of God. Então, confrontar as pessoas com a palavra de Deus que é viva. And the human soul reacts to truth, E a alma humana sempre reage à verdade. especially truth that strikes the mind and stimulates it and provokes it. A verdade de Deus sempre estimula a alma e provoca a mente humana de uma forma que nenhuma outra verdade faz. So we present the truth in a way which stirs up mental activity. Então, a gente apresenta a palavra de Deus de uma forma que isso cutuque os homens de uma forma profunda. And if you're going to hold your people interested in the long term, you must use expository preaching. Então, se você quiser que o seu povo esteja atento à sua pregação no longo prazo, você precisa ser um pregador expositivo. So I can't emphasize that enough. Eu não posso enfatizar isso mais do que isso. And it's a very interesting fact that expositors tend to spend a long time in their churches. E é engraçado notar que pregadores expositivos costumam passar muito tempo nas suas igrejas, They hold their people year after year. porque eles seguram o seu povo, eles apreendem a atenção do seu povo ano após ano. Whereas men who don't expound tend to move from church to church. De outro lado, homens que não expõem a palavra expositivamente tendem a pular de igreja em igreja ano após ano. 3 or 4 years here, then 3 or 4 years there, and so on. 3 a 4 anos aqui, 3 a 4 anos ali, e assim sucessivamente. Your people will tire of that sort of preaching. They need expository preaching. O povo tende a se cansar da pregação temática, mas eles precisam da pregação expositiva. Every Sunday they should leave the church saying this. Todo domingo eles deveriam sair da igreja dizendo isso.
The pastor didn't say anything except what was in the passage. O pastor não disse nada além do que está na passagem. Everything he said was either in the passage or could be deduced from the passage. Tudo que ele disse ou estava na passagem ou pode ser claramente deduzido da passagem. So you've confronted them with the living word of God. Então você os confrontou com a palavra de Deus que é viva. So that was the third point. E esse é o meu terceiro ponto. So reflect on when you last switched off. Então lembre-se, em primeiro lugar, lembre-se de quando você desligou em um sermão. Learn communication skills. Aprenda a se comunicar bem, capacidades de comunicação. Be expository. E seja um pregador expositivo. Now, number 4. E agora, número 4. Use story. Use histórias. What is a story? O que é uma história? I've often asked students this question. Eu sempre pergunto aos meus estudantes essa pergunta. Everybody instinctively knows what a story is. Todo mundo instintivamente sabe o que uma história é. What definition would you give? Qual definição você daria? Well, a story must have 2 elements. Uma história precisa ter 2 elementos. There has to be a personality. Ela tem que ter uma personalidade. This personality can be invented or real. Essa personalidade pode ser inventada ou real. The personality could be a fox or a monkey or a human. O personagem pode ser uma raposa, um macaco, um ser humano. But there has to be a personality. Mas deve ter uma personalidade, um personagem. And there has to be an event or series of events. E ela precisa ter um evento ou uma série de eventos. Story always captures people's attention. As histórias sempre captam a atenção das pessoas. This is true in every century. Isso é verdade, sempre foi verdade ao longo dos séculos. Every culture, Todas as culturas, every civilization, todas as civilizações, every age group, todas as faixas etárias, every language group, todos os grupos idiomáticos, people of every conceivable background, povos de histórias completamente diferentes, people of every intellectual level. pessoas de níveis intelectuais completamente diferentes. So use story. Todas elas atendem às histórias, então use histórias. All the world loves a story. Todo mundo, todo o planeta ama histórias. The Bible is full of story. E a Bíblia está cheia delas. I did a short piece of work on this recently. Escrevi algo sobre isso recentemente. Almost 2/3 of the Bible is story. Praticamente 2/3 da Bíblia são histórias. Almost 2/3 of the teaching of our Lord Jesus Christ is story. Quase 2/3 dos ensinamentos de Jesus foram feitos por meio de histórias. So why isn't almost 2/3 of my preaching and your preaching story? Por que então 2/3 das nossas pregações não contém histórias? Who were the great preachers of Christian history? Quem é o maior pregador da história do cristianismo? Let's go to the 4th century. Vamos ao século IV. There's John Chrysostom. Há um homem chamado João Crisóstomo. Yes, John Chrysostom, the man with the golden mouth. João Crisóstomo era um homem chamado da boca de ouro. I'm sure because of the influence of Catholicism, I'm sure you have the sermons of John Chrysostom in Portuguese somewhere. Eu tenho certeza que por conta da influência no catolicismo aí no Brasil, vocês devem ter em algum lugar sermões de João Crisóstomo traduzidos. So read some of the sermons of John Chrysostom. Então, façam um favor e leiam os sermões de João Crisóstomo. They are extraordinary. São extraordinários. He's a great preacher of the gospel. Ele é um grande pregador do evangelho. He lost his life for the sake of the gospel. Ele perdeu sua vida por amor ao evangelho. But story, illustration runs through all his sermons. Mas histórias e ilustrações estiveram presentes em todos os seus sermões. You've all heard of C.H. Spurgeon. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre Charles Spurgeon. You'll find in almost every sermon of Spurgeon story. Vocês vão encontrar em quase todos os sermões de Spurgeon muitas histórias. In Wales, we have a very famous preacher. Well, he's safely in heaven now.
Aqui em Gales, a gente teve um grande pregador que com certeza está no céu agora. He was born on Christmas Day in 1766. Ele nasceu no dia de Natal, em 1776. Because he was born on Christmas Day, his parents gave him the name Christmas. Porque ele nasceu no Natal, os pais deram a ele o nome de Christmas. Natal em inglês. Christmas Evans. Christmas Evans. He was a very unruly youth. Ele foi um homem de numa juventude meio conturbada. He got into a lot of trouble, E se meteu em muitos problemas. a lot of fights. Muitas brigas. In one fight, he lost an eye. E numa dessas brigas ele perdeu um olho. And then shortly after that, the Lord converted him. E logo depois desse acontecimento, o Senhor o converteu. He became a preacher. E ele se tornou um pregador. His preaching was exegetically correct, A sua pregação era exegeticamente correta, but it was dull and boring. mas era chata, enfadonha. His preaching was doctrinally sound, As suas pregações eram muito sãs doutrinariamente, but it was dull and boring. mas eram muito chatas. And he didn't know what to do about it. E ele não sabia mais o que fazer para melhorar nessa área. He felt the gospel burning in his soul, but he couldn't get people to listen. Ele sentia o evangelho queimando nos seus ossos, mas ele não sabia o que fazer para chamar a atenção das pessoas. But one day he heard a little hunchback preaching. A Mas man uma vez with ele a ouviu- deformed back, yeah. Mhm. Ele ouviu um pregador, um simples pregador pregando. His name was Robert Roberts. Seu nome era Robert Roberts. And Robert Roberts' sermons were filled with story. E os sermões do Robert Roberts eram cheios de histórias. Ah, said Christmas Evans, that's the way to do it. E o Christmas Evans pensou, então esse é o jeito de pregar bem o evangelho. And throughout the remainder of his life, he went all over Wales preaching the gospel through story. E até o final da sua vida, então, ele atravessou o país de Gales inteiro, pregando o evangelho por meio de histórias. So England has John Bunyan, Então a Inglaterra tinha John Bunyan but Wales has Christmas Evans, e Gales tinha Christmas Evans. because story reaches every culture. Porque as histórias alcançam todas as culturas. You know that there are some sermons you can't forget. Você sabe que há alguns sermões que a gente nunca consegue esquecer. And what you remember about them is usually the stories that you've heard. E o que você costumeiramente tende a se lembrar acerca deles são as histórias que foram usadas neles. We are not interested in sermons which are just strings of anecdotes. A gente não está interessado, obviamente, em sermões que são só correntes de anedotas. But we want expository sermons which are strong in narrative and story. A gente quer e precisa de sermões expositivos, mas que sejam fortes em histórias, em narrativas. So people can see it in their eye, De forma que as pessoas consigam enxergar o sermão their inward eyes of their soul. com os olhos da sua alma. So our Lord Jesus Christ told stories, O nosso Senhor Jesus Cristo contava histórias. stories about the synagogue and the temple, Histórias acerca da sinagoga e do templo. stories about everyday objects, Histórias de acontecimentos do dia a dia. stories about everyday experiences. Histórias de experiências cotidianas. There were no talking animals in our Lord's stories. Não há muitas... Falava sobre animais nas histórias do Senhor. There are no fairies in our Lord's stories. Não há contos de fadas nas histórias de Jesus. He talked about the ordinary life of the ordinary people who were listening to him. Ele contava histórias da vida cotidiana, da vida ordinária, para pessoas cotidianas que entendiam aquilo. Now, I listened to a lot of preachers. Eu já escutei muitos pregadores. I listened even more when I was teaching, preaching in seminary. E eu ouvia ainda mais quando eu ensinava sobre pregação no seminário. There were a lot of young men who told stories, E havia muitos jovens homens que contavam histórias. but their stories were often about 16th century Geneva, Mas as histórias sempre eram sobre o século XVI lá em Genebra. Calvin and John Knox, Sobre Calvino e sobre John Knox. or their stories were about 19th century London. Ou as histórias sobre o século XIX lá em Londres.
All right, there's a place for that. We need to teach church history even in our sermons. E tudo bem, há espaço para isso também. A gente precisa ensinar a história da igreja, inclusive nos nossos sermões. Well, Spurgeon has a story about a man who tried to sell some ducks. E Spurgeon tinha uma história acerca de um homem que tentou vender a ele alguns canos, se eu não me engano. In all the congregations I preach to, I have never met anyone who's trying to sell some ducks. Vender patos, na verdade. Então, toda vez que ele ia e contava essa história acerca desse homem. The people I preach to use cell phones. As pessoas a quem eu prego vendem celulares. They watch satellite TV. E hoje elas têm TV por satélite. They drink Pepsi Cola from vending machines. Eles bebem Pepsi retirada de máquinas automáticas. They drive cars and suddenly the airbag explodes. Eles dirigem carros que contam com airbags. They go through pandemics. Eles passam por pandemias. They have children who access by accident pornography on the internet. Eles têm filhos que muitas vezes por acidente acessam pornografia na internet. These are the people I preach to today. Essas são as pessoas para quem eu estou pregando hoje. So the stories which we tell to illustrate gospel truth. Então as histórias que a gente precisa contar para ilustrar as verdades do evangelho. Stories we may need to invent, like our Lord did. As histórias que a gente precisa criar, como o Senhor Jesus fez. Should be about the ordinary, everyday experiences of the people that we know. Tem que dizer respeito às experiências que as pessoas estão vivendo hoje. So somebody says to me, how can I learn to be a storyteller? E as pessoas muitas vezes me perguntam assim, como eu posso aprender a ser um bom contador de histórias? Well, it's not very hard. Olha, não é muito difícil. Some of you have children. Vocês, com certeza alguns de vocês têm filhos pequenos. All right, well, get into the habit of telling your children stories. Então você vai criar o hábito de contar aos seus filhos histórias. You will improve immediately. E vocês vão melhorar quase que imediatamente. Read stories. Leia histórias. There's plenty of good Christian literature and other literature you'll just soak up the way of telling stories. Há muita boa literatura cristã e mesmo não cristã que vão ensinar vocês a contar boas histórias. But the best stories are still in the Bible. Mas as melhores histórias continuam na Bíblia. And anyone who's a regular and attentive Bible reader. E todos que são leitores regulares e atentos da Escritura won't have too much trouble in becoming a storyteller. Não terão problemas em se tornarem bons contadores de histórias. Well, I've gone through 4 points, so I've just got time for a 5th one, and then we'll have some questions. Então, eu já falei os meus 4 pontos, mas como eu ainda tenho tempo, eu vou falar mais um ponto, o 5º ponto, e depois a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas. Number 5. O número 5. Ask questions. Faça perguntas. What is a question? O que é uma pergunta? Well, that's easy to answer, isn't it? Isso That's é a fácil question. responder, não é mesmo? When the preacher is preaching, it's a monologue. Quando o pregador está pregando, geralmente é um monólogo. And then he asks a question. Então ele faz uma pergunta. Nobody says anything. E ninguém vai dizer nada. But in their mind, they answer. Mas nas suas mentes eles estão respondendo. Is that true of you? Isso é verdade para vocês também? And then the monologue has now Então o monólogo become a dialogue. Se torna um diálogo. Even though there's only one voice speaking. Mesmo que só haja uma voz falando. Actually, in the congregation which I preach in on Sunday mornings. Na verdade, na congregação onde eu prego todo domingo pela manhã. There is a lovely Christian man, he's 94. Tem um grande amigo, um homem cristão fiel de 94 anos. Who doesn't understand the difference between a rhetorical question and a real question. Que não entende a diferença entre uma pergunta retórica e uma pergunta real. So if I ask a question, então quando eu faço uma pergunta, a loud voice gives me the answer. Sempre há alguém gritando lá atrás me dando uma resposta. That's fine. It keeps the congregation awake.
E tudo bem, porque isso mantém a congregação esperta, acesa. I once preached to a large congregation where there were 3 autistic boys. Uma vez eu preguei para uma grande igreja, uma grande congregação que tinha 3 rapazes autistas, all in the same family. todos na mesma família. And every time I asked a question, one of these boys or another one of them would shout out the answer. E toda vez que eu fazia alguma pergunta, um dos 3 rapazes gritava lá de trás me dando a resposta. The parents came to me afterwards and said and apologized. Os pais deles vieram a mim depois do culto pedindo muitas desculpas pelo que havia acontecido. I said, whatever else you need to say, you don't need to apologize. E ele disse, não, o que eu posso dizer? Vocês não precisam pedir desculpas. Your boys kept the whole congregation awake. Os seus filhos deixaram a congregação o tempo todo bem desperta. So when you hear a question, you know what you do with it, don't you? Então, quando você tem uma pergunta, você sabe o que fazer com ela, certo? So ask questions. Então, faça perguntas. I have a Welsh friend who's not a very good preacher. Eu tenho um amigo aqui em Gales que não é um pregador muito bom, não. So what he does from time to time, and this you can't do this very often. Então, o que ele faz de vez em quando, porque não pode fazer sempre, He stops in the middle of his sermon ele para no meio do sermão and he just says to somebody, when was this church started? e ele pergunta a alguém assim, quando foi que essa igreja começou? And then the person replies, E a pessoa responde. and for the next 5 minutes at least, you can guarantee the whole congregation will be listening. E aí ele se garante que, pelo menos nos próximos 5 minutos, a congregação vai estar prestando atenção. Because they're afraid that they might be Because asked a question quite soon. Porque eles podem ficar preocupados de receberem uma pergunta em algum momento. Now let's learn to incorporate questions into our preaching. Então, isso é importante, incorporar perguntas ao nosso sermão. Jesus did. Jesus fazia isso. In Matthew chapter 5, chapter 6, and chapter 7, we have the Sermon on the Mount. Em Mateus capítulos 5, 6 e 7, a gente tem o Sermão do Monte. If you read the Sermon on the Mount slowly, Se você lê o Sermão da Montanha de forma atenta e lenta, it will take you about 15 or 20 minutes to read it. você vai demorar entre 15 e 20 minutos para terminá-lo. How many questions are there in the Sermon on the Mount? Quantas perguntas há no Sermão da Montanha? How many do you think? Quantas vocês acham? Well, it's difficult to answer this dogmatically because there was no punctuation in the first manuscripts. É difícil responder isso de forma dogmática porque não havia pontuação nos manuscritos originais. But most commentators agree that there are 19 or 20 questions in the Sermon on the Mount. Mas a maioria dos comentaristas acreditam e concordam que há entre 19 e 20 perguntas do Sermão da Montanha. Now, this is the eternal Son of God preaching. E esse é o eterno Filho de Deus pregando. He uses a question on average every minute. Ele usava pelo menos em média, uma pergunta por minuto. It's very interesting to see how he uses them, actually. E é muito interessante notar como ele fazia isso. In the early stage of his sermon, he occasionally uses a single question. Nos primeiros momentos do sermão, Jesus ocasionalmente usava uma pergunta. As the sermon proceeds, he starts using double questions. E à medida que o sermão crescia, ele começava a fazer perguntas duplas. And when it comes to the point where people might be beginning to get tired, he asks bunches of questions, triple questions, quadruple questions. E no momento em que o sermão avançava, em que as pessoas poderiam talvez começarem a ficar entediadas, ele começava a fazer muitas perguntas, o triplo, o quádruplo de perguntas. That's the way the Lord of Glory does it. E essa é a forma como o Deus de glória fazia isso. So when you prepare your sermon notes, why don't you do this? Então, quando você prepara os seus sermões, por que você não faz isso também? Prepare some questions and put them in the notes. Prepare perguntas e coloque elas no seu esboço. And next to the question, put a little red, I use a little red cross. E perto ali da pergunta onde você escreveu, coloque uma cruz vermelha, marcada em vermelho. And if my page of notes does not have lots of little red crosses on it, I need to rework that page of notes. Então, se assegure que você vai ter lá todas as perguntas bem marcadinhas com pontos vermelhos. Because questions, like story, work every time.
porque as perguntas, assim como as histórias, funcionam todas as vezes. And you can use questions to give information. E você pode usar perguntas para dar informações. Now, you can say, the door is brown. Você pode dizer, por exemplo, a porta é marrom. Okay, that's accurate. Ok, isso aí tá tranquilo. But you'll get more attention if you say, do you see that door? Mas você vai atrair muito mais a atenção do povo se você dizer, olha, vocês viram aquela porta? How would you describe its color? Como você descreveria a cor daquela porta? And now you've taught exactly the same information, but you've got much more interest. E você vai estar passando a mesma informação, mas de uma forma muito mais interessante. Or you're working through the Acts of the Apostles. Vamos lá, pensar no livro de Atos dos Apóstolos. And you say Paul and his missionary team arrived at Neapolis and then went to Philippi. E você vai dizer, olha, que o apóstolo Paulo chegou a Decápolis e logo depois foi para Filipe. That's okay. It's accurate. Ok, tá certinho, nenhuma informação errada. But you get more attention if you say this. Mas você vai atrair muito mais atenção se você disser da seguinte forma. When Paul arrived in Europe, did he arrive alone? Quando Paulo chegou à Europa, ele chegou sozinho? That's a question. Essa é uma pergunta. No, he was part of a missionary team. Não, ele foi parte de uma equipe missionária. Where did they arrive? Quando eles chegaram? They arrived in Neapolis on the Greek coast. Eles chegaram em Neápolis, na costa grega. Have you ever spotted that on the map? Você já viu isso no mapa? They didn't stay there. Do you know why? Eles não permaneceram lá. E você sabe por quê? No, nor do I. I don't know either. Não sei. Nunca vi. What was the next most important town, the nearest important town to Neapolis? Qual era a outra cidade mais importante ao lado dessa cidade que a gente comentou? It was Philippi. Era Filipos. So that's where they went. Então foi para essas cidades que eles foram. Now it's taken you longer to convey this information. Então, para a gente continuar com essa informação, but I guarantee that by asking questions, people will retain the information much better. eu posso garantir a vocês que se você fizer perguntas dessa forma, você vai atrair melhor a atenção das pessoas. So we need to work on this. Então a gente precisa trabalhar nisso. Because the wonderful thing about preaching is this. Porque uma coisa maravilhosa acerca da pregação é isso. We can all improve. Nós sempre podemos melhorar. I hope I've improved a little over the years. Eu acho que eu melhorei um pouquinho ao longo dos tempos. I've made hundreds of mistakes. Eu cometi muitos erros, centenas de erros. I hope I can rescue some of you from making the same mistakes. E eu acho que eu posso ajudar vocês a não cometerem os erros que eu cometi. And I hope that all of you will be able to avoid preaching boring sermons. E eu espero que vocês todos evitem pregar sermões chatos. So we've done 5 points there. That sounds good for a Calvinist. Então a gente fez 5 pontos hoje, isso soa muito bem para um calvinista. And I'm quite willing to take a few questions if you'd like to think about some questions. E agora eu quero responder as perguntas que vocês prepararam para mim. On this screen, I can see my interpreter. I'm very grateful to him. Aqui pela tela eu posso ver o meu intérprete, meu tradutor, e eu sou muito grato a ele. I can see myself and I can see 5 other people. Eu posso ver a mim mesmo e posso ver 5 outras pessoas. But so I have no idea how many of you have been listening. Então eu não tenho ideia de quantas pessoas estão presentes na sala. But I'm willing to take some questions. Over to you. Mas eu quero responder as perguntas agora de vocês. Acho que a gente pode mudar para o modo galeria? Pode ser. Na verdade, se aqueles que forem fazer a pergunta levantarem a mão, eles vão aparecer aqui entre os 5 que ele vai ver, e quando eles falarem, eles vão aparecer na tela grande. Perfeito. Thank you, Rodrigo, for your question. Luiz, eu gostaria de começar com uma pergunta, então. Tá. The first question, Pastor Stuart, comes from our professor, Pastor André Silvério. Okay. Ok. Pastor Stuart, há muitos anos atrás, eu tive o privilégio de ouvi-lo pela primeira vez na conferência da Fiel aqui no Brasil. Pastor Stuart, many time ago, I had the privilege to hear you in the Fiel conference here in Brazil. I had the privilege of preaching there. Yeah. Okay.
Bom, naquela conferência havia também um outro pregador muito famoso falando. In that conference, we had another famous preacher preaching there as well. I remember it, yes. Ok. E naquela conferência, o senhor fez uma exposição do livro de Jonas, e eu me lembro dos 4 pontos ainda. Yep. In that conference, you made an exposition of the book of Jonah, and I remember the exactly 4 points that you preached. What were they? Jonas de costa, Jonas de joelho, Jonas de pé e Jonas sentado. Well done. Go on. Okay. What's the question? Qual a pergunta? Ok. Então, o que me chamou muita atenção e o que me marcou profundamente foi a sua simplicidade na exposição daquele livro. What caught my attention on that day was your simplicity in exposing that book. Então, a minha pergunta é a seguinte: qual é a importância da simplicidade no sermão e como ser simples? So my question is, what is the importance of simplicity in the sermon and how to be simple? Thank you. It's a very good question. Obrigado, essa é uma ótima pergunta. It's a question I've been thinking about all my ministry. É uma pergunta a respeito da qual eu tenho refletido durante todo o meu ministério. In all the churches I have served, there have been people who can't read. Em igrejas nas quais eu servi anos atrás, havia muitas pessoas que não sabiam ler. And an even greater number of people who, although they can read individual words, can't tell you the meaning of the sentence. E muitas pessoas, como analfabetos funcionais, que mesmo podendo ler algumas palavras, não podiam interpretá-las bem. Every congregation, every healthy congregation, I think, probably has people like this. Toda congregação saudável, eu diria, tem pessoas desse perfil. Some people, these are people who are either illiterate or semi-literate. São pessoas que são analfabetas ou semi-analfabetas. So they don't live in a world of books. Então eles não vivem num mundo de livros. And if they're going to be nourished spiritually, they've got to have good food, which is presented in a way which they can assimilate. Então, se eles forem para ser alimentados espiritualmente, eles precisam de bom alimento que seja dado a eles todas as semanas. We have 9 million people in the United Kingdom who can't read properly. Hoje, aqui só no Reino Unido, nós temos 9 milhões de pessoas que não podem ler, que não conseguem ler adequadamente. In the United States, 16 people out of every 100 drive past a road sign before they can read it. Nos Estados Unidos, 16 a cada 100 pessoas também têm dificuldades com isso. And these are supposed to be the most educated nations amongst the most educated nations on the planet. E essas são supostamente as nações com os melhores níveis de educação no mundo inteiro. So we've got to be simple if we're going to feed all our people. Então nós precisamos de fato ser simples se a gente quiser alimentar bem o nosso povo. A lot of our people are tired. A grande parte do nosso povo está cansado. Young mothers with young children who get very little sleep, they come to church and it's just a problem just even staying awake. São mães solteiras, mães jovens com filhos pequenos que têm pouco tempo de sono, de descanso e que estão nas nossas igrejas todas as semanas. So we have to be simple. Então a gente precisa ser simples. But being simple is not the same as being simplistic. Mas ser simples não quer dizer ser simplista ou simplório. To teach simply, we have to know profoundly. Porque para explicar de forma simples, a gente precisa conhecer o texto profundamente. And it's only when you know your material really well that you can present that material simply. E é somente quando você conhece o seu material muito bem, você pode apresentá-lo de uma forma realmente simples. Otherwise, you end up just compromising the truth which you're trying to get across. Se não for assim, você vai acabar comprometendo a verdade da sua pregação. Martin Luther, when he preached, always imagined a 12-year-old servant girl.
Martinho Lutero, quando pregava, sempre imaginava uma criança, uma menina de 12 anos no seu auditório. She existed only in his mind. Essa criança existia somente na sua mente. But he was very clear that, of course, that many of his congregation were of a similar level. Mas ele imaginava que boa parte da sua congregação tinha a mesma capacidade intelectual de uma menina de 12 anos. So he preached to this imaginary 12-year-old girl. Então ele pregava para essa criança imaginária de 12 anos. I think that's very helpful personally. E isso nos ajudaria muito no intuito de sermos mais simples enquanto pregadores. So I would say you're not a true pastor if you can't preach simply. E eu diria que você não é um verdadeiro pastor se você não consegue pregar de forma simples. You've got to feed all the people. Você precisa alimentar todas as pessoas. Is that helpful? Do you want to know more? Foi uma boa resposta? Você quer alguma coisa a mais? Very good. Thank you. Okay. Rodrigo, pode fazer a sua pergunta, Rodrigo. Ok, obrigado. Luiz, você prefere que eu te faça a pergunta e você transmita a ideia da pergunta para ele, ou você prefere que eu vá falando aos poucos? Pode fazer a pergunta inteira e eu transmito a ideia geral. Isso. Então, por gentileza, ele já é pastor, o pastor Stuart é pastor há muitos anos, e eu creio que no decorrer dos anos houve muitas mudanças de ênfases. Hoje em dia nós vivemos um tempo em que nós dividimos o sermão e já fazemos a ideia do sermão e já vamos aplicando para manter a atenção do povo que ali está ouvindo o sermão, né? E para manter essa concentração do povo. E, assim, eu queria saber como que ele vê essa mudança, no tempo dele já era assim, ou o que mudou de quando ele era um jovem pastor para agora, e o que ele considera positivo nas mudanças, o que ele considera negativo para os tempos atuais. Ok. All right, that's a long question. Yeah. Yeah. Rodrigo asked about the changes that preaching suffered along the time. For example, he says, today many people like to apply during the sermon, not in the end of the sermon. And as this change, many changes have happened in the form that we deliver the sermon. So the question was, what do you think about these changes in the sermon? What were the changes that happened from the time you were a young pastor and now? And how do you assess these changes? Well, okay, yes. Well, the preaching I listened to when I was young was not very good. A pregação que eu ouvia quando eu era mais jovem não era muito boa. But then when I was 15 or 16, the Reform movement began to have some influence in British Christianity. Mas à medida que eu fui crescendo, o movimento reformado foi tendo cada vez mais influência sobre o evangelicalismo britânico. So those early Calvinistic preachers, they tended to adopt the Puritan model. E os pregadores reformados da minha época adotavam o modelo puritano de pregação. So the Puritan model was threefold. First of all, there was an exposition of the text. E o modelo puritano tinha três partes, né? A primeira parte era a exposição do texto. The text could be a verse or several verses or even a chapter. Podia ser um verso, alguns versos ou mesmo um capítulo inteiro. After the exposition of the text, there was a statement of the doctrine contained in the text. Após a exposição do texto propriamente dito, havia uma exposição da doutrina contida no texto. And then after that was done, there was what they call uses, in other words, applications. E depois disso, havia aquilo que eles chamavam de usos, o que a gente hoje chama de aplicação. One or two of these early sermons of the Puritans I read went application 51, application 52, application 53. Os sermões que eu escutei dos puritanos tinham aplicações até o número 51, 52, 53. I don't think the Puritan model works. Eu não acho que o modelo puritano talvez funcionasse hoje. And especially to men and women since the Industrial Revolution. Especialmente tendo em vista o homem e a mulher depois da Revolução Industrial.
So I personally have never used that model. E eu, pessoalmente, nunca usei aquele modelo. I believe strongly in correct exegesis. Eu acredito firmemente, fortemente numa correta exegese. I believe strongly in perfect doctrine. Eu acredito fortemente uma doutrina correta. But I think application must take people by surprise. Mas eu acho que a aplicação deve pegar o povo de surpresa. I went to a school where boxing was compulsory. Boxing. Uma vez eu estudei numa escola em que a prática do boxe era compulsória, era obrigatória. But I was very small. Mas eu era muito pequenininho. But my face is relatively undamaged. Mas meu rosto passava batido, não era muito machucado, não. Because I learned a little trick. Porque eu aprendi um truque. And the trick is, while you're boxing, talk to your opponent. Enquanto você está boxeando, fale com seu oponente. And then hit him in the middle of the sentence. E aí enquanto você fala, você atinge ele no meio da sua frase. Because he's always expecting you to hit him at the end of the sentence. Porque você está sempre esperando, ele vai estar sempre esperando que você o atinja no final da sua sentença. I owe my physical survival to that trick. E eu devo a minha sobrevivência física a esse truque. But I try and do that in my preaching. E eu costumo fazer isso nas minhas pregações também. And application needs to be very specific. As aplicações precisam ser bastante específicas. So we have men, we have women, we have boys, we have girls, we have converted, we have unconverted. Nós temos homens, nós temos mulheres, nós temos crianças, gente convertida e gente não convertida. We have housewives, we have businessmen. A gente tem de donas de casa a homens de negócios. We have farmers and we have criminals. A gente tem fazendeiros e tem criminosos. And we're preaching the same passage of scripture to all of them. E a gente está pregando a mesma passagem da Escritura para todos esses tipos de gente. And each one of them needs to know how that passage applies to them. E cada uma dessas pessoas precisa entender o que essa passagem diz para elas. So we had a preacher in Wales called John Jones. A gente tinha um pregador aqui em Gales chamado John Jones. He said, when I go into the pulpit, I always carry in my pockets a number of bombs. E ele dizia o seguinte, que toda vez que ele ia para o púlpito, ele carregava no bolso um pouquinho de bombas. When I've been preaching a few minutes, I throw one into the audience. E depois de pregar alguns minutos, eu tiro uma do bolso e taco no povo. It kills a few people. Isso matava algumas pessoas. And then I go on for a few more minutes and I throw out another one and it kills a few more people. E depois de alguns minutos, eu tacava outra e matava mais outras pessoas. And that's what I do throughout my sermons until they're all dead. E isso era o que eu fazia durante todo o meu sermão, até que todos estivessem mortos. So I think that it's been a good thing that the way I don't think the Puritan model will work in our situation. Eu acho que o modelo puritano já não mais funcionaria para nossa geração. And I'm happy with the changes which are done in application. Então eu estou feliz com as mudanças que houveram no modelo dos sermões e no modelo de aplicação que aconteceram até hoje. Does Rodrigo want to come back on that? Ok, Rodrigo, respondeu a sua pergunta? Okay. Ok, obrigado. Reverendo Ageu, temos alguma pergunta no YouTube? Elas foram respondidas, viu? Pelo que eu percebi aí pelas falas do Dr. Stuart. Então vai lá, José, faz sua pergunta. Boa tarde, pastor Stuart. É um privilégio poder ouvi-lo. E a minha pergunta, ela está relacionada com o reformador João Calvino. Tendo em vista que João Calvino ele pregava não levando o sermão escrito e nem esboço, o que o Senhor poderia nos dizer a respeito daqueles que pregam extemporaneamente? E o que o Senhor pode nos dizer também a respeito daqueles que pregam, que levam o sermão escrito e que levam esboço também ao púlpito? Deu para entender, Luiz? Sim, acho que sim. Vamos lá. Pastor Stuart, good afternoon. It's a great privilege to be here with you. My question has a relation to the great reformer John Calvin that used it to preach without notes. So what can you say about the use of notes or
the use of, or not the use of notes, and what can you say for people who use notes and to people that don't use notes? Any tricks you have, any tips you have to teach us how to preach better? Yes, I may say a little bit about this tomorrow, but I'll talk about it now. Eu vou falar pouquinho sobre isso amanhã, mas eu vou adiantar alguma coisa aqui agora. One thing we must never do is have a complete manuscript. Uma coisa que eu acho que a gente nunca deve ter é manuscrito completo. Because we're speaking to people. Porque nós estamos falando para pessoas. We're speaking in conversational language. E a gente está falando numa linguagem conversacional. Not literary language. Não é uma tradução literal do que está escrito ali. And we need to have, if possible, 100% eye contact. E eu acho que é muito importante que sempre que possível a gente tenha 100% de contato visual com a nossa congregação. You can't have 100% eye contact and you can't speak in conversational language if you're using a full manuscript. E você não conseguirá ter uma linguagem conversacional e 100% de contato visual com a sua congregação se você estiver usando o manuscrito completo. My advice to young preachers is to use notes. A minha dica para jovens pregadores é que usem notas ou um esboço. To print out the notes. Para se basear pelo esboço. On one side of the page only. Um lado da página apenas, ou seja, um esboço pequeno. In print, which is easy to read. Impresso de uma forma que seja fácil de ler. With only one thought on every line. Com apenas uma sentença em cada linha. So every new thought is a new line. Então, cada pensamento é uma nova linha. Cada ideia é uma nova linha. Your eyes can run just quickly down the page. You don't have to keep looking across the page. De forma que os seus olhos possam percorrer a página de forma simples e descomplicada, para que você não tenha que decifrar o seu esboço. And we do it on one side of the paper only, because in that way there's never any confusion. E isso a gente faz somente de um lado da página, para que a gente nunca se confunda na leitura do esboço. But as you develop as a preacher, I suggest that you use less notes. E à medida em que você vai se desenvolvendo enquanto pregador, eu sugiro que você vá usando cada vez menos notas. And you make it your aim to have a minimum of notes. E a ideia é que você tenha cada vez menos notas, o mínimo de notas possível. And the ideal is to have no notes. E o ideal, na minha opinião, é que você não tenha nenhum tipo de esboço consigo. Because then you have it's easy to have 100% eye contact and to communicate more meaningfully with the congregation. Porque isso se torna mais fácil que você tenha 100% de contato visual com a congregação e que você se comunique de forma mais dialogal com o seu povo. But a lot depends on the material. Mas isso também depende muito do material. If I was preaching on the last few chapters of Ezekiel, I would need notes. Por exemplo, se eu estiver pregando nos últimos capítulos de Ezequiel, com certeza vou precisar de alguma nota, de algum esboço. Because I don't know those chapters very well. Porque eu não conheço aqueles capítulos tão bem assim. If I'm preaching on John chapter 3, I wouldn't use notes normally. Se eu for pregar em João 3, por exemplo, aí eu não usaria nenhum tipo de esboço. But what is essential is that whatever you preach should be easy to retain, easy to follow and easy to retain. Mas o essencial, a minha dica geral é que aonde quer que você pregue, o seu esboço seja fácil para reter e fácil para ler. Preaching without notes requires a lot of work. Pregar sem esboço requer muito esforço e muito trabalho. Because the sermon has to be so clear that you can't forget it. Porque o sermão precisa estar tão claro e tão bem delineado na sua mente que você não vai esquecê-lo. So start with notes and try and reduce them, and if possible, after a few years, preach without them. Então comece com esboços e tente reduzi-los ao longo dos anos até que um dia você consiga pregar sem esboço. But never use a full manuscript. Mas nunca use um manuscrito inteiro, o sermão inteiro. Is that helpful? Isso te ajudou? Muito. Muito obrigado, pastor. Many thanks, pastor. Okay. Essa resposta do pastor Stuart significa que nós estamos no caminho certo, né? Ao exigirmos dos alunos apenas um esboço. Aí, Brenda Jo.
Pastor Verdade. André said that your answer points us that we are in the right way, because the seminary here in Brazil ask the students to preach like with a simple notepad page. Good. Ok. Good. Vamos para a última pergunta, a pergunta do Jonathan. Vai lá, Jonathan. Boa tarde, reverendo pastor Stuart, mais uma vez gratos por recebê-lo aqui, receber sua palestra. Eu não sei se ele falará disso nos próximos dias, mas eu deixaria a pergunta que eu gostaria de ouvi-lo falar, argumentar acerca do uso do nós ou do você durante a pregação. Se é mais adequado e qual é o pensamento deles acerca do uso do nós, se o pregador deveria se incluir na mensagem, então nós devemos, nós podemos, ou o uso do você, do tu, né? Você deve, você crê, faça isso, faça aquilo. Essa é a minha pergunta, Luiz, não sei se deu para compreender muito bem aí. Beleza. Pastor Stuart, a great pleasure to have you here with us. My questions, and I don't know if you talk about this tomorrow, but I would like to know your opinion about the use of you or us. If the preacher has to put himself inside the preaching, or to talk to people exclusively, which pronoun treatment pronoun is the more adequate to use, us or you? I think you should feel free to use both. Eu acho que você precisa se sentir livre para usar qualquer um dos dois. There are times when it's only appropriate to say you. Há momentos na pregação em que a melhor forma para comunicar o que você quer é usar você ou vocês. When Walter Chantry started at his church in Carlisle, Pennsylvania, Quando o antigo pastor começou o seu trabalho na Pensilvânia, nos Estados Unidos, after a few months, one of his elders came to him. depois de alguns meses, quando os seus presbíteros vieram até ele, He said, Pastor Chantry, are you converted? e disseram assim: Pastor Chantry, você é convertido? He said, yes, why are you asking? Ele disse: claro, por que vocês estão perguntando? He said, well, last Sunday you said, we are not converted. Porque no último domingo você disse o seguinte: nós não somos convertidos. And then he said, Pastor Chantry, do you give money to the church? E eles perguntaram de novo: Pastor Chantry, você dá dinheiro para a igreja? And he said, yes, of course, why are you asking? E ele disse: claro que sim, por que vocês estão perguntando? Because in your preaching last Sunday you said, we don't give any money to the church. Porque no sermão do último domingo o Senhor disse: nós não damos nenhum dinheiro para a igreja. So I think that, so he learned to start saying you. Então naquele momento ele aprendeu a usar o vocês. But sometimes we're talking on behalf of all Christians. E algumas vezes a gente tem que falar para todos os cristãos, incluindo nós. And so we're talking about our own experience, which is the experience shared by all true Christians. E a gente vai falar sobre experiências que são compartilhadas por todos os cristãos em todos os tempos. So we say it's wonderful, isn't it, that we know that God has loved us from all eternity. E a gente pode dizer, por exemplo, não é maravilhoso perceber como Deus nos ama desde toda a eternidade? It's wonderful that we're all going to meet up again in heaven. É maravilhoso como nós nos encontraremos no céu um dia novamente. So we would be appropriate at that point. Nesses casos, nós é o termo mais apropriado. But don't be squeamish about using you. Mas não fique preocupado de usar o vocês. It does give authority to preaching. Isso dá autoridade ao sermão. And J.C. Ryle, have you heard of him in Brazil? Yeah, J.C. Ryle. He strongly advocates the use of you. E ele advogava fortemente pelo uso do vocês. Yeah, my own position would be use both. Então a minha opinião é que a gente deve usar os dois. Os dois termos são apropriados em momentos adequados. And sometimes we just have to say I. Em alguns momentos a gente também tem que dizer eu. For example, I'm very aware that my Christian life is a mess. Por exemplo, a gente pode dizer isso quando diz: eu tenho a plena certeza de que a minha vida cristã nem sempre é a melhor. After all these years, I don't pray as I should. Depois de todos esses anos, eu não tenho pregado como eu poderia. And then we could say, but I'm sure that many of you could say the same thing.
mas eu tenho certeza que muitos de vocês poderiam dizer a mesma coisa acerca da vida de vocês. Yeah. There we are. So, essa é a minha resposta. Is that helpful? Te ajudou? Com certeza, Jonathan? muito obrigado, muito obrigado. I'd like to ask Jonathan a question. Ele gostaria de fazer uma pergunta para você, Jonathan. What is that instrument behind you, the small one? Qual é o instrumento que small- está atrás de você, o pequeno? The small instrument is a mandolin. Probably you know it very well. The box looks a bit wide for a mandolin, but okay. Yeah, okay. I had a mandolin banjo years ago. Tocava mandolim e banjo anos atrás. Eu ganhei ele de presente de aniversário da minha esposa, mas eu não aprendi a tocá-lo ainda. He received it as a gift from his wife, but he didn't learn how to play. Okay, that'll come. I think that's 4:30 now. Yeah. Já são 4:30 agora. Ok. Muito bem, irmãos. Vamos encerrar por aqui essa primeira palestra, essa primeira sessão. Nós queremos agradecer novamente ao pastor Stuart pelo nosso convite e dizer e reafirmar que é um grande privilégio tê-lo aqui conosco, ouvi-lo. Fomos muito edificados, muito de fato. A sua vida e seu ministério tem sido uma bênção para todos nós aqui no Brasil. So, Pastor Stuart, one more time, we are pleased to receive you here, and just to know that your life and your ministry are being a great blessing for us here in Brazil. Thank you very much. It's modern technology is wonderful. A tecnologia é algo maravilhoso. I would prefer to be in Brazil. Eu preferiria estar no Brasil agora, It's already dark here. porque aqui já está de noite. But this is wonderful that I can speak to you men like this. Mas é maravilhoso falar para vocês, mesmo que seja por um meio como esse. God willing, I'll see you tomorrow. E se Deus quiser, se Deus permitir, a gente vai se ver amanhã novamente. Thank you for giving me your attention today. Obrigado por me darem um pouco da sua atenção nessa tarde. Reverendo Agilson está com a palavra, vou dar uma palavra final, à vontade. Eu creio que, como nós vamos nos ver esses dias todos, né? Apenas agradecer mais uma vez e partirmos para o encerramento mesmo, né? Para que o nosso doutor possa descansar. Ok, meus irmãos, muito obrigado pela presença dos alunos aqui, pelo Zoom. Muito obrigado também por aqueles que nos ouvem pelo nosso canal no YouTube. Deus abençoe. Até amanhã às 15 horas, se Deus quiser. God bless you, Pastor Stuart. And you. Thank you. A vocês também, muito obrigado.